Bom, a drenagem urbana, ela faz parte dos 4 componentes do saneamento básico. Então a gente tem a drenagem, a gente tem o esgotamento sanitário, a gente tem os resíduos sólidos e a gente tem o abastecimento de água. Então a drenagem, ela olha para esse grande componente que é o saneamento, sobretudo no contexto das águas pluviais urbanas. E a drenagem, quando a gente está falando de drenagem, a gente está falando da prestação dos serviços de drenagem e também das infraestruturas de drenagem. Então, desde o momento em que as águas caem nos nossos sistemas viários, como a gente vai receber essas águas, como a gente vai conduzir essas águas, como a gente vai armazenar essas águas, tratar essas águas e a disposição final, para onde essas águas da chuva elas vão, sejam elas para um recurso hídrico ou para um sistema de coleta. Então, tradicionalmente no Brasil, o que a gente tem? A gente tem sistemas convencionais de drenagem, em que eles buscavam captar as águas de chuva, colocar elas de uma forma, lançar elas para um corpo hídrico canalizado e levar essas águas o mais longe possível com uma alta velocidade, que a gente fala, transferir os recursos para jusante, né? Então essas soluções, elas de uma certa forma solucionavam problemas locais, mas elas transferiam problemas para outros lugares. A visão que a gente tem de drenagem sustentável é buscar reverter esse modelo, reverter um pouco essa postura do aumento da velocidade da água e captar e controlar na fonte as águas pluviais. Então, a drenagem urbana sustentável, ela vem com uma outra abordagem, também para conviver e para planejar junto e para trabalhar junto com a drenagem convencional, mas ela deve ser trabalhada sobre outras formas e outros modelos. Bom, quando a gente fala de drenagem sustentável, a gente está falando de um princípio muito importante, que é de tentar manter com que a água da chuva ela seja captada na bacia hidrográfica e ela não vá diretamente para o rio em alta velocidade de uma forma concentrada. É o que a gente chama de controle na fonte. Então, a água que chega na bacia, no lugar que ela cai, a drenagem sustentável, ela busca captar essa água, coletar essa água e fazer com que ela infiltre no solo. Porque o outro princípio é da manutenção e do equilíbrio do ciclo hidrológico. É fazer com que essa água, naturalmente, ela seja coletada, ela infiltre no solo e ela abasteça todo nosso recurso subterrâneo. Então, são princípios muito importantes da drenagem sustentável. O controle na fonte, a manutenção e o equilíbrio do ciclo hidrológico. Outros princípios também relacionados com a drenagem sustentável são a manutenção da qualidade da água, o controle das erosões e, claro, quando a gente fala de drenagem, a gente tem que falar diretamente da articulação com o planejamento urbano, então todas as leis, os instrumentos e os princípios também do planejamento urbano e da paisagem e a preocupação com as pessoas e com os serviços ecossistêmicos. E um princípio muito importante também é que grande parte da população atingida por inundações e por estiagens estão nas áreas mais vulneráveis. Então, a gente deve olhar para essas regiões de maior vulnerabilidade com maior prioridade também. A gente buscar realmente uma maior convivência com as águas, buscar nas cidades uma perspectiva de espaço para as águas se acomodarem e, claro, a gente está falando de áreas consolidadas, então esses espaços eles são menores, mas a gente tem que olhar para os espaços da cidade e fazer com que essas águas a gente receba essas águas e nas áreas de expansão urbana a gente planejar espaços para as águas se acomodarem. Então eu acho que talvez essas são medidas urgentes para a gente olhar para o planejamento das nossas cidades e das nossas bacias hidrográficas.